O mundo acordou sob o peso de conspirações que podem destruir tudo. Eu vou te contar do plano vazado da China para executar o presidente de Taiwan. Vou falar também do ataque às bases aéreas britânicas, mostrando que aquela faísquinha para estourar uma guerra global só não aconteceu por um milagre. Mas não é por isso que devemos nos acomodar. Hoje, você vai descobrir como esses ataques se cruzam com a ofensiva russa na Ucrânia, a vingança declarada do Irã, que está se rearmando com a ajuda da China e Rússia, e alianças secretas que ameaçam enterrar a última esperança de paz. Cada nova revelação expõe fissuras que podem engolir potências inteiras. Em Londres, o pânico se espalhou quando instalações militares foram invadidas e atacaram aviões que seriam usados nas próximas semanas para bombardear as tropas de Putin, supostamente por pilotos ucranianos. O problema é que o Kremlin desconfia que pilotos britânicos estejam na guerra, usando uniformes militares das tropas de Zelensky. No Oriente Médio, Israel enterra líderes exterminados enquanto promete reagir com força. O Irã chora seus generais e promete vingança. E no fundo, espiões e diplomatas tentam decidir até onde vale arriscar vidas por influência e poder. Trump e Putin trocam acenos de respeito enquanto civis morrem em Kiev. A Ucrânia resiste a uma avalanche de drones e tanques russos, mas cada vitória provoca represálias que deixam rastros de sangue e destruição. Em Taiwan, a denúncia de que Pequim quer derrubar o governo eleito virou combustível para teorias sombrias. Se o primeiro ataque acontecer, todo o Pacífico pode se transformar numa zona de confronto sem precedentes. Na Europa, a Alemanha ergue o maior exército desde a Segunda Guerra. A França se desespera para salvar acordos nucleares. E no Reino Unido, o governo promete caçar os invasores que ousaram atacar suas bases. Enquanto isso, Belarus e Polônia empilham tropas na fronteira. E acredite, elas podem entrar em combate em pouco tempo. Israel e Irã ensaiam novos ataques, agora com o envolvimento de Rússia e China. E Washington ameaça sanções ainda mais duras, como se a economia global aguentasse mais uma faísca nesse barril de pólvora. Se você pensa que já viu tensão, prepare-se. Ao longo dessa história, vai entender por que especialistas acreditam que estamos a poucos passos de uma crise que pode arrastar países inteiros para o abismo. Conta pra mim se você acredita que a guerra entre Israel e Irã terminou mesmo, ou acha que os iranianos só estão se rearmando com a ajuda do eixo do mal, como o Ocidente gosta de chamar a aliança, para acabar de vez com Israel. E me fala se, na sua opinião, ainda esse ano a OTAN vai ficar sem opção e atacar a Rússia, já que até o Reino Unido está sofrendo pequenos ataques. Antes de começar o vídeo, só um aviso aos inscritos do canal. Eu tô retomando com o bolão da Mega Sena, que corre no último sábado do mês, onde os inscritos participam totalmente de graça. Basta seguir as instruções que eu coloquei na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Lembrando que essa matéria foi baseada nas notícias do Sky News, The New York Times, BBC, The Guardian, Al Jazeera, Sputnik, RT News e Telegram. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Se você estiver vendo da sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. O céu de Kiev voltou a estremecer quando drones e mísseis russos rasgaram a madrugada. A Ucrânia diz que derrubou 359 dos 363 drones lançados, mas nem esse feito evitou que um ataque em Samar vitimasse mais de 20 pessoas em poucas horas. Enquanto o fogo tomava depósitos e casas, o exército russo se gabava da captura de Nova Krylyakivka, na região de Kharkiv. Essa ofensiva, somada à destruição de uma central elétrica em Kherson, alimenta o temor de que Moscou queira isolar o sul ucraniano antes do inverno. Nos bastidores, Donald Trump e Vladimir Putin conversaram por telefone.
O líder russo disse que respeita o presidente americano e que a relação dos dois países começou a se estabilizar. Trump, por sua vez, insinuou que algo grande pode acontecer para selar um acordo na Ucrânia. Mas enquanto a diplomacia esboça sorrisos, o chão estremece com explosões. Provas surgiram de que Moscou fabricou mais drones em maio do que em qualquer outro mês do ano. Essa aceleração atende ao pedido direto de Putin por produção em massa, aumentando a tensão na fronteira. No fronte, Kiev eliminou 4 caças russos, Su-34 estacionados perto de Volgograd, a quase 900 quilômetros do limite ucraniano. Analistas dizem que esses aviões, equipados com bombas guiadas de alta precisão, poderiam atingir alvos críticos em poucas horas. Ao mesmo tempo, tropas russas concentram mais de 110 mil soldados na frente de Pokrovsk. Fontes de inteligência alertam que esse movimento pode ser o prelúdio de uma investida total. E tem um detalhe que quase ninguém percebeu: Belarus virou palco de exercícios bélicos russos. Os países bálticos também apertam o cerco. Lituânia, Letônia, Estônia, Finlândia e Polônia anunciaram saída conjunta do tratado que proibia minas terrestres. O argumento é que Moscou virou uma ameaça direta, e qualquer restrição militar pode custar caro nos próximos combates. No meio desse tabuleiro, Israel luta para conter as consequências do recente embate com o Irã. Enquanto milhares de iranianos choram líderes exterminados, o grupo extremista do Líbano e o grupo extremista do Iêmen ameaçam novos ataques que podem incendiar o Oriente Médio. Na Ásia, a China movimenta peças silenciosas. Xi Jinping aposta em expandir acordos com Moscou e vender caças JADAR-C para o Irã, enquanto investe 50 bilhões de dólares em chips militares. Essa manobra coloca Washington em alerta máximo sobre a supremacia tecnológica chinesa. E como se não bastasse, no Reino Unido, Starmer convocou a população para se preparar para um conflito. Entre discursos inflamados e críticas ao governo, cresce o medo de que o combate no Oriente Médio e a disputa na Ucrânia acabem respingando nas ruas de Londres. Enquanto Starmer lança alertas, Trump intensifica a retórica. O Senado dos Estados Unidos rejeitou limitar seus poderes militares contra o Irã. Parlamentares temem que uma ofensiva sem freios escale num confronto global que arraste aliados e rivais num único vendaval de destruição. No Oriente Médio, a batalha não deixou só ruínas. O Irã enterrou cientistas nucleares e generais exterminados pelos ataques israelenses. Em Teherã, multidões gritavam promessas de vingança. Ao mesmo tempo, Israel comemorava o êxito, mas já sentia a pressão interna pela devastação civil. Netanyahu, apontado como o grande arquiteto do contra-ataque israelense, enfrenta acusações de usar o conflito para reforçar sua imagem política. Entre festejos e enterros, cresce a dúvida se essa vitória aparente não virou um veneno que pode explodir sua base de apoio. Na Ucrânia, o desgaste é visível. O país relata ter abatido dezenas de tanques russos nas últimas 72 horas. Fontes militares descrevem blindados T-90 com canhões potentes de 125 mm, sendo alvos de drones kamikaze lançados em série. Enquanto Moscou contabiliza baixas, grupos pró-Ucrânia, infiltrados no Donbass, afirmam ter sabotado linhas de suprimento russas. O Kremlin chama os insurgentes de criminosos e ameaça intensificar operações para eliminar qualquer foco de resistência em território ocupado. O Parlamento Europeu acompanha tudo com inquietação. A Polônia corre contra o tempo para se rearmar, mas menos de 10% da população acredita que o país esteja pronto para enfrentar uma ofensiva russa. Berlim, por outro lado, prepara o maior exército europeu desde a Segunda Guerra. Na África, a sombra do conflito se espalha. O Sudão e a República Centro-Africana veem a violência transbordar fronteiras, enquanto nações como o Quênia e a África do Sul acusam potências estrangeiras de alimentar crises para garantir influência sobre minerais estratégicos. Trump, longe de se esquivar, ainda provoca. Disse que salvou Ali Khamenei de um destino muito feio durante a ofensiva israelense. Teherã reagiu furioso, chamando o comentário de desrespeitoso, mas o presidente americano parece disposto a exibir força, custe o que custar. Na Ásia, Taiwan denuncia que Pequim estaria tramando colisões aéreas para intimidar líderes eleitos.
Ao mesmo tempo, relatórios revelam que a China desenvolve o míssil HQ-29, capaz de interceptar alvos hipersônicos e satélites, elevando o risco de choques orbitais com Washington. Como eu havia contado sobre o risco global, a OTAN planeja dobrar seu orçamento militar, mirando 5% do produto interno bruto coletivo. Moscou, em contrapartida, promete cortar gastos bélicos, mas poucos acreditam que Putin realmente vai reduzir sua máquina de guerra. Em Belarus, exercícios russos simulam ataques massivos contra posições fictícias da OTAN. Milhares de soldados testam artilharia pesada e mísseis Iskander, capazes de carregar ogivas de alta destruição. Analistas dizem que esse teatro militar não é só demonstração, mas aviso velado. Na mesma linha, a Estônia se prepara. O governo declarou que receberá jatos F-30 e 5A dos Estados Unidos. Essas aeronaves podem levar bombas nucleares. O Kremlin acusa Tallinn de criar uma ameaça direta e ameaça reagir caso o primeiro caça pouse em solo estoniano. Enquanto isso, a França pede calma. Macron defende que o Irã não abandone o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Em Paris, o clima é de alerta. Diplomatas temem que uma ruptura oficial leve Teherã a correr para desenvolver armamentos atômicos sem qualquer fiscalização internacional. Na Índia, o pânico ganhou força. O governo indiano contabiliza bilhões em prejuízos com o combate entre Israel e Irã. E tem outro receio, que o Paquistão aproveite a distração para pressionar disputas antigas. Trump insiste que só sua diplomacia conseguiu evitar um confronto nuclear ali. O Reino Unido, por sua vez, enfrenta protestos. Grupos que criticam a política pró-Israel invadiram bases militares e danificaram aviões. Enquanto isso, Starmer discursa que todos devem estar prontos para reagir, caso as tensões se transformem num confronto direto com potências rivais. Como eu havia mostrado, na Ucrânia o medo não para. Um ataque russo em Dnipro exterminou pelo menos 21 pessoas e feriu mais de 300. Foi um dos bombardeios mais letais desde o início do conflito, mostrando que a ofensiva de Putin não dá sinais de recuo. Em paralelo, a OTAN debate a escalada do Oriente Médio. Alguns generais dizem que a guerra entre Israel e o Irã serviu de distração para Moscou intensificar ataques na Ucrânia. Essa teoria cria suspeitas de que o tabuleiro foi manipulado para favorecer avanços russos no leste europeu. Xi Jinping observa de longe, mas se move com precisão. A China anuncia investimentos pesados em inteligência artificial militar e mantém os olhos no Estreito de Taiwan. Especialistas alertam que, se Pequim sentir fraqueza ocidental, poderá tentar uma ofensiva relâmpago contra Taipei. Na Alemanha, o governo rompeu tradições pacifistas. Berlim prometeu erguer o maior poderio bélico da Europa moderna. Enquanto isso, a burocracia alemã se engasga até para escolher fuzis de infantaria, expondo contradições de um país que se diz pacífico, mas multiplica arsenais. Mas esse não foi o pior. Relatórios secretos apontam que Moscou sequestrou milhares de crianças ucranianas para reeducação. Especialistas classificam como crime internacional. O Kremlin nega tudo, mas famílias inteiras choram pelo paradeiro dos filhos levados sem volta. Na Polônia, pesquisas mostram que menos de 10% dos cidadãos acreditam que o país suportaria uma ofensiva russa. Mesmo assim, Varsóvia investe em tanques Leopard e sistemas antimísseis Patriot. O medo virou combustível para rearmar fronteiras antes que seja tarde. Putin, entre sorrisos diplomáticos e ofensivas brutais, anunciou que a Rússia vai cortar parte do orçamento militar a partir de 2026. Mas críticos lembram que promessas similares já foram feitas e descumpridas. O futuro real dessa redução é mais incerto que nunca. No meio desse tabuleiro, a Finlândia chamou a atenção global. Milhares de mulheres se alistaram em programas de defesa civil, treinam evacuações, primeiros socorros e manejo de rifles automáticos. A ameaça vinda do leste empurrou a população a parar de contar só com o governo. Trump, por outro lado, mantém a diplomacia imprevisível. Após elogiar Putin, voltou a criticar o Irã. Disse que salvou Khamenei de ser exterminado num ataque israelense. O líder supremo iraniano respondeu que tais comentários são ofensivos e que Teherã não esquece afrontas.
Na Ucrânia, uma vitória simbólica alimentou o moral. O abate dos caças Su-34 em Volgograd mostrou que Kiev ainda tem fôlego para golpear ativos estratégicos russos. Essas aeronaves podem carregar bombas de precisão que destroem abrigos blindados a grandes distâncias. Mas logo depois, Moscou retaliou com drones kamikaze e mísseis Kalibr. Um ataque em Odessa exterminou um casal e feriu 17 pessoas. As sirenes soaram por horas, lembrando que cada sucesso ucraniano pode custar vidas inocentes em represália impiedosa. Enquanto a poeira baixava, a Lituânia declarou que não vê fim próximo para o conflito. O presidente Nauseda diz que Moscou aprendeu a prolongar o desgaste. Esse cálculo cruel mantém a Ucrânia encurralada entre a resistência e a destruição lenta. Na Índia, a guerra Israel-Irã virou exemplo de advertência. Relatórios mostram prejuízos astronômicos no comércio e no câmbio. O governo teme que, se as chamas chegarem a Teherã de novo, o fluxo de petróleo seja estrangulado, colapsando mercados. Em Teherã, centenas de milhares lotaram avenidas nos funerais dos generais exterminados por Israel. Entre gritos de revolta, líderes iranianos prometeram retaliações contra Tel Aviv, mas também ponderaram que nova ofensiva pode dar mais argumentos para o Ocidente isolar o país. E tem um detalhe que quase ninguém percebeu. Enquanto todos olhavam para os mísseis no Oriente Médio, a China silenciosamente passou a fornecer peças bélicas para Moscou. Esse fluxo de suprimentos pode virar o oxigênio que manterá a ofensiva russa por mais tempo. No Paquistão, a tensão também fervia. Autoridades disseram que, se Trump não ameaçasse suspender acordos comerciais, o confronto nuclear com a Índia teria explodido de vez. A trégua frágil que surgiu desse blefe mantém milhões de vidas dependentes do humor de líderes distantes. Enquanto isso, o grupo extremista de Gaza e o grupo extremista do Líbano aproveitam o vazio de poder no Oriente Médio. Analistas alertam que células remanescentes podem lançar ataques coordenados, obrigando Israel a se dividir entre frentes de batalha e cidades sitiadas. Na Ucrânia, grupos de partisãs pró-Kiev seguem ativos. Recentemente, sabotaram comboios russos no Donbass, queimando toneladas de combustível e munição. Moscou diz que vai endurecer a repressão contra qualquer simpatizante que coopere com essas operações clandestinas. Em Washington, senadores pressionam o secretário do Tesouro a garantir que nenhuma brecha alivie sanções contra Moscou, a medo de que bancos internacionais reabram linhas de crédito ao Kremlin, permitindo que Putin prolongue o conflito indefinidamente. Xi Jinping mantém a pose discreta, mas ao vender caças J-10C para o Irã e bancar fundos de inteligência artificial, Pequim se coloca como fornecedor decisivo. Esses aviões podem rivalizar com os F-30 e 5 israelenses e dar nova vida à Força Aérea Iraniana. Enquanto o jogo geopolítico se intensifica, Macron tenta evitar que Teherã deixe o tratado nuclear. O presidente francês advertiu que essa ruptura seria o pior cenário possível, mas diplomatas confidenciam que, em Paris, já se estuda um plano B para conter essa escalada. Na Alemanha, o governo acelera a modernização de blindados e mísseis de longo alcance, mas a inércia burocrática emperra licitações. Demoraram 7 anos só para escolher um novo fuzil, expondo fragilidades de uma potência que se vangloria de liderança militar na Europa. No Reino Unido, grupos pró-Palestina atacaram bases aéreas que treinavam pilotos ucranianos. Aviões foram danificados. O governo britânico promete punição severa, mas cresce o receio de que os radicais tentem novos ataques em solo britânico. Em Teherã, a elite militar chora as baixas recentes, mas também sussurra planos de vingança calculada. Alguns generais falam em atingir alvos de Israel, fora do Oriente Médio, usando operativos disfarçados para desestabilizar aliados de Tel Aviv. Se você chegou até aqui, daqui a pouco vai entender exatamente como esse emaranhado de alianças, ameaças e traições pode mudar o futuro do planeta inteiro. E tem uma revelação que poucos conhecem, capaz de redefinir tudo o que se sabe sobre essa disputa. Na Ucrânia, Zelensky trocou o procurador-geral por um aliado fiel.
A decisão, vista como tentativa de manter o controle interno, gerou críticas de opositores que temem perseguições políticas no meio do maior conflito europeu desde a queda da União Soviética. Enquanto isso, Trump mantém a diplomacia afiada. Disse que, após conversar com Putin, acredita que um acordo está próximo, mas não revelou detalhes. Entre bastidores, especula-se que Moscou só aceita negociar se ficar com parte do leste ucraniano sob seu domínio. No Oriente Médio, o cessar-fogo entre Israel e Irã permanece tênue. Netanyahu tenta mostrar força, mas pesquisas indicam que muitos israelenses se sentem enganados. O custo humano e econômico do combate despertou desilusão em quem esperava uma vitória rápida. Na Ásia, relatórios acusam a China de planejar colisões aéreas contra aviões de Taiwan. O alvo seria intimidar a nova vice-presidente eleita. Pequim nega, mas fontes ocidentais dizem ter provas de que o Partido Comunista já mobilizou unidades especiais para a missão. O grupo extremista do Iêmen voltou a atacar alvos sauditas após o cessar-fogo no Irã. Especialistas alertam que essa rede de milícias recebe suporte técnico de Teherã. Cada míssil lançado reacende o risco de o Oriente Médio se transformar num caldeirão impossível de conter. Na Alemanha, cresce a pressão política para restringir imigração. Parlamentares aprovaram suspender a reunião de famílias de muitos refugiados. A crise humanitária se mistura à corrida armamentista, criando tensão interna num país que tenta equilibrar compaixão e medo. Em Belarus, o governo acusa o Ocidente de travar uma guerra híbrida que combina sanções, propaganda e operações secretas. Enquanto isso, tropas russas testam sistemas Iskander, Kalibr e S-15, exibindo poder de fogo diante das fronteiras europeias. Trump enfrenta críticas pesadas em casa. Parlamentares democratas denunciam que seus elogios a Putin enfraquecem a posição americana. Já seus apoiadores dizem que só ele pode encerrar a destruição. A divisão interna cresce a cada discurso inflamado. Na África, o Sudão continua em colapso. Conflitos espalham ondas de violência que atravessam fronteiras e ameaçam o coração do continente. Observadores alertam que potências rivais podem usar a instabilidade africana como campo de testes para suas disputas globais. E tem um detalhe que quase ninguém percebeu. Fontes do serviço secreto revelam que se Israel e Irã romperem de novo o cessar-fogo, Moscou pode aproveitar a distração para desencadear a maior ofensiva em Kiev desde o início do combate. Quando se olha para esse tabuleiro, fica claro que cada ataque, cada sanção e cada discurso compõem uma sinfonia perigosa. Essa crise não é mais sobre fronteiras, é sobre a sobrevivência de modelos inteiros de poder. Do Oriente Médio ao leste europeu, do Pacífico às cidades europeias, a tensão virou parte da rotina. As pessoas aprenderam a viver com o medo constante de que o próximo míssil traga o último segundo de paz. Enquanto Trump e Putin trocam elogios, milhares morrem em campos de batalha que ninguém mais consegue mapear com precisão. O mundo assiste, dividido entre torcer por um cessar-fogo e preparar o corpo para novas cicatrizes. A Ucrânia resiste, o Irã promete retaliação, a China aposta em silêncio, a Europa se arma e Israel calcula seus próximos passos. O planeta gira sobre um barril de pólvora que pode explodir com uma faísca mínima. E quem acha que essa história vai se encerrar num acordo rápido, talvez precise rever cada detalhe. Porque enquanto líderes sorriem nas cúpulas, soldados cavam trincheiras e civis choram seus mortos, sem saber se vão acordar amanhã. Se você chegou até aqui, já percebeu como esse emaranhado de alianças e ameaças pode bagunçar o futuro de todos nós. Essa disputa não é só deles, é de cada pessoa que quer viver sem medo. Hoje, você assistiu ao retrato cru de um mundo que já não sabe o que significa paz. Mas ainda restam perguntas que ninguém respondeu com coragem. Por trás de cada notícia que contei, existem decisões escondidas, cálculos de poder e estratégias que nunca aparecem nos telejornais. Se a história tem algo a ensinar, é que conflitos começam com promessas de proteção e acabam deixando milhões sem nada, só com lembranças do que poderia ter sido. Conta pra mim se você acredita que a guerra entre Israel e Irã terminou mesmo, ou acha que os iranianos só estão se rearmando com a ajuda do Eixo do Mal,
como o Ocidente gosta de chamar a aliança, para acabar de vez com Israel. E me fala se, na sua opinião, ainda esse ano a OTAN vai ficar sem opção e atacar a Rússia, já que até o Reino Unido está sofrendo pequenos ataques. Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E se estiver vendo da sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria.